Juliano, presidente dos Estados Unidos, querendo intervir nas grandes empresas de proteína devido a altos preços. Qual o possível impacto para a Minerva? Só positivo. A gente não tem nada de operação lá. Se a questão para ele é inflacionamento dos preços de carne, eu não sei se ele tem interesse nisso, mas a abertura de mercado internacional, ele já tem importado bastante carne para lá. A gente viu, inclusive, aumentar esse número de exportação para os Estados Unidos do Brasil no ano passado. Tá? Então, assim, eu não sei se eles têm interesse em aumentar isso, mas se aumentar isso, bom para a gente, que está aqui na América do Sul. A gente não tem qualquer operação lá, e as operações que a gente tem aqui no Brasil e na América do Sul, nenhuma delas é nesse molde americano de grande fábrica, com um monte de gente atuchada junto, e o trabalho com um nível de qualidade de condições assim que são bem trashes. Assim. Eu vi alguns documentários sobre isso, a galera trabalha lá de um jeito, não dá para dizer desumano, assim, mas é ruim. Não é bom, tá? Então, assim, a gente não tem propriamente esse tipo de problema. Para a gente, o que afeta vai depender do que ele faz. O que ele vai fazer ali? Se ele fizer alguma coisa que aumenta o custo marginal, que eu imagino que deva ter um aumento de custo marginal, se tiver menos gente por linha de produção, aumento de custo marginal. Se eu tiver que dar uma condição melhor financeira para os profissionais, aumento de custo marginal. Se eu tiver qualquer tipo de aumento de custo marginal em operações que são gigantescas no planeta como um todo, a Minerva fica mais competitiva, porque o preço da carne lá, ou a margem espreme, ou o preço da carne aumenta. E aí a gente ganha mais mercado para competir, onde a gente fica mais competitivo ainda. Então, assim, para a gente é positivo. Para a Minerva é muito positivo. Tá? Nick, boa noite, professor. Boa noite, Nick. Feliz 2022. Muito obrigado, cara. Feliz 2022. Primeira do ano. Você enxerga mais upside em Via ou BIF? Valeu. Então, assim, dado o derretimento considerável em Via mais recente, e dado que Minerva hoje em dia tem uma operação muito mais madura do que a gente tinha antigamente, se eu pensar em percentual, eu vejo Minerva reagindo consideravelmente antes e vejo Via reagindo consideravelmente mais. A questão toda nessa brincadeira é o prazo, que a gente não consegue propriamente avaliar sem uma bola de cristal, certo? Via pode ser reconhecida baseado naquilo que eu te falei, que eu falo nas análises, né, de motores de crescimento e por aí vai, muito antes do que esperar aquilo ali efetivamente mostrasse nos números. Ou pode não ser, especialmente dado que a gente tem alguns trimestres ainda para resolução de crédito tributário versus processo trabalhista, pode levar mais tempo para o mercado efetivamente pagar o preço que vale naquilo ali. Eu estou falando teoricamente, não que tenha um preço definido na minha cabeça, tá? No caso de Minerva, a gente vive um momento muito positivo. Essa encrenca que o Biden está tendo com aquele setor, que eu já tinha falado há bastante tempo, a gente vem acompanhando desde, se não me engano, a primeira vez que eu falei que eu postei no canal, um episódio do Last Week Tonight que começava a levantar essa vibe do tipo assim, olha, agora que acabou a pandemia, eu vou tentar consertar relações trabalhistas no governo, no mercado americano, e vocês estão na mira. Então, desde aquela época que a gente vem comentando, isso daí acaba abrindo mais espaço ainda para a operação da Minerva, que opera com a América do Sul só, então aquilo ali acho que abre um espaço para, nesse momento, com o dólar nesse nível, com a retomada das compras chinesas, com a Rússia tendo aberto mais o mercado, tá? Tendo dado mais espaço ali para o mercado de exportação bovina, com a Minerva fazendo a joint venture com a Amyris, acho que esse momento é muito positivo, então imagino que a Minerva deva reagir consideravelmente antes da Via. Ah, Cassiano, por que você não fala, sei que a Minerva vai reagir antes da Via? Porque eu não sei, porque depende justamente da perspectiva, da visão que os participantes têm com relação àquilo. Mas se eu tivesse que apostar, seria Minerva reage primeiro e Via tem um espaço maior para crescer, porque Via vinha derretendo e agressivamente há muito tempo, e Minerva não. Minerva estava muito mais controlada. Teve alguma derretida, mas nada que se compare com o derretimento de Via, certo? Fernandinho, boa noite, mestre, boa noite, Fernandinho. Sobre a pergunta de antes, qual a análise sobre política de Biden de pressão nas operações de JBS e Marfrig? Vê como positivo para a Minerva, vê como positivo se a Minerva também operasse nos Estados Unidos? Não, um dos motivos que eu cito em várias análises da Minerva é que eu gosto dela por operar na América do Sul, onde a gente tem uma carne mais competitiva, não atinge mercados tão exigentes, talvez, agora é que está começando a virar, mas o fato de a gente ter uma carne bem competitiva e não ter qualquer relação com aquilo é muito positivo. Eu vinha falando dessa questão do Biden desde que saiu no Last Week Tonight, há algum tempo já, meses atrás, não sei quanto tempo foi, porque faz tempo, e vinha comentando, olha, acho que não é, toda vez que me perguntavam por que não Marfrig, por que não JBS, um dos motivos que vinha era esse, certo?
A gente tem ali, ele não vinha comentando há pouco tempo. Pô, passou o momento do Covid, ele começou a olhar para condições de trabalho nos Estados Unidos. E um dos que incomodava bastante, que foi problemático durante a Covid, era justamente esse setor de frigorífico. Lá eles têm grandes frigoríficos, gigantescos, não é a operação de menor porte, mais espalhada como aqui, e aí você virava, o nível de trabalho ali é industrial, praticamente desumano. E isso daí ele falou inúmeras vezes, de inúmeros jeitos, que aquilo ali não ia continuar assim. E agora, efetivamente, ele tomou decisão e foi para cima. Então, assim, não é como se fosse algo novo, não é como se fosse algo inesperado. Vínhamos comentando há algum tempo, e a Minerva, um dos motivos pelo qual eu não queria estar nas outras, é justamente a posição dela aqui voltada para a exportação, se aproveitando da competitividade que tem a carne nos mercados onde ela opera. Argentina, Uruguai, Chile, desculpa, Argentina, Uruguai, Colômbia, Paraguai e Brasil. Tá? Então, assim, mais do que esperado, mais do que cantada essa pedra, não é novidade para ninguém, ou não deveria ser. Bom, não, ou não deveria ser. Acho que é vantajoso para a Minerva no sentido de que não vai passar por esse perrengue de ter que ter mais controle, sei lá o que ele vai fazer tecnicamente, tá? Matei, tá vendo? Matei o mosquito. Aê, pô, morre. Não façam isso em casa. Mas assim, vejo como positivo para a operação da Minerva, que não é afetada por isso. Vejo como positivo a nossa escolha de não estar em operações que operam nos Estados Unidos. Isso foi comentado inúmeras vezes. Agora, meu amigo, agora é lidar com a situação. Tá? A gente se aproveita aqui no dólar com a Minerva, que para a gente é muito positivo. Lá para eles, teremos aí uma questão para lidar. Eu não sei também o quanto não vai ser interessante para o governo americano abrir mais ainda acesso para carnes mais competitivas, dado que parte disso daí é por causa do ganho de margem que eles tiveram lá fora, que acabaram considerando abusivos frente o consumidor americano. Então, assim, pode vir a ser mais positivo ainda para a gente. Tá? Mas, assim, a análise sobre a política do Biden é algo que ele vinha falando há bastante tempo, que ele tinha problema com a questão trabalhista dos frigoríficos e agora está levando a cabo. Isso foi comentado uma cacetada de vezes no canal. Tá?